O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é o que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e verdade. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje o 21º domingo do tempo comum, que encerramos com esse dia de hoje o longo discurso de Jesus do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde iniciou com aquilo que nós conhecemos como a partilha do pão, e após essa partilha do pão, o povo procurava Jesus. Por causa disso, até queriam fazê-lo rei, onde Jesus até escapou, que não quer ser rei, e aonde Jesus vai acusá-los, ao povo, que vocês estão procurando ele, não porque viram os sinais, que ele fala aqui muito importante. Uma grande multidão o seguia porque as pessoas viram os sinais que ele fazia nos doentes. Todos os gestos redentores de Jesus, recuperando a vida das pessoas, curando o cego, o coxo e outras doenças todas, eles não, parece que não serviram e não foram suficientes para, principalmente, as autoridades dos judeus acreditarem e aceitarem Jesus. E ele os acusa: vocês estão me procurando para encher a barriga. A partir daquele gesto que ele fez no início, que é a multiplicação dos pães, ou melhor dizendo, a partilha do pão. E aí, após esse gesto, Jesus começa um longo discurso tentando mostrar que o pão da vida é ele, e que precisa comer ele e beber o seu sangue para poder ter a vida plena, a vida eterna. Nesse longo discurso que o evangelista vai desenvolver, chega a palavra muito importante que devíamos ter lido no domingo passado, mas não lemos porque caiu a festa da Assunção, então foi pulado esse texto no 20º domingo do tempo comum, aonde Jesus vai dizer assim:
os judeus começaram a discutir entre si: como pode ele nos dar a sua carne para comer? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. E essa palavra, que eles vão achar que é dura, como que nós vamos poder comer a sua carne? Como é que nós vamos poder beber o seu sangue? O que significa isso? E eles não conseguiram compreender. Porque comer o corpo de Cristo, ou comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, significa simplesmente assumir todo o projeto de Jesus e viver esse projeto. No discurso da semana passada, que não foi lida, ele usa 4 vezes uma palavra que diz assim: quem come a minha carne, mas no original diz quem mastiga a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come, quem mastiga a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E como o Pai que vive me mandou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que mastiga a mim, o corpo de Cristo, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e morreram. Quem come, quem mastiga deste pão, viverá para sempre. É esse discurso que não foi lido, e por isso que essa leitura nossa hoje se torna difícil para compreender, que Jesus está colocando e que eles então acham muito difícil. Essa palavra é dura na nossa leitura de hoje. Essa palavra é dura, quem pode ouvi-la? Como é que nós vamos comer a carne de Jesus? E é por isso que ela vai escandalizar. Isso vos escandaliza? Jesus disse. E aí temos a reação dos discípulos que começaram a ir embora. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quais éramos que criam e o que haveria de entregar. E acrescentou: é por isso que eu disse a vocês, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. E aí a conclusão: a partir desse momento, muitos discípulos se afastaram, foram largando, porque acharam lógico esse discurso de Jesus, que eles não compreenderam, muito difícil. Jesus simplesmente ele está dizendo que vocês precisam mastigar. Quem sou eu? Assim como quando a gente coloca comida na boca, né? Tem gente que dá 2 mordidas e joga para dentro, sem apreciar, sem sentir o sabor daquilo que está colocando na boca. Na nossa sociedade, infelizmente, coloca sal em tudo, a pessoa sente o sabor do sal, está gostoso, mas não sabe distinguir entre uma coisa de outra coisa, entre um pedaço de carne e outro pedaço de carne. Não mastiga. E Jesus está pedindo: precisa mastigar a mim, o meu projeto, precisa mastigar o meu ensinamento. Vocês estão tendo uma oportunidade, nas quartas-feiras, de mastigar a palavra, de aprofundar a palavra, para poder entendê-la melhor. É isso que Jesus está dizendo. Mastigar o corpo de Cristo significa procurar aprofundar e entender todo o projeto de Jesus, porque é isso que traz vida nova. Esse Jesus que foi enviado pelo Pai, e como ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso também ele é o enviado do Pai, e veio para cumprir a missão do Pai. Depois, no final, nós temos, então, a resposta de Pedro, porque Jesus ainda vai provocar os 12. Os vários discípulos já tinham deixado Jesus porque não compreenderam e não creram. Jesus aqui na nossa leitura já faz uma alusão,
Jesus sabia desde o início quais eram os que criam e quem o que haveria de entregar, quem é e quem o haveria de o entregar. E acrescentou: é por isso que eu disse a vocês, ninguém pode vir a mim, se isso não for lhe concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não andavam mais com Jesus. Começa a perder, porque Jesus ele vai colocar o seu projeto, e o projeto de Jesus é um projeto novo, não é projeto do Antigo Testamento, não é projeto que está escrito na lei. É um projeto de redenção da vida, é um projeto de misericórdia, é um projeto onde o Pai quer mostrar que Ele é o Criador de tudo, quer o bem a todos, porém não aceitam. E por isso que é preciso mastigar esse projeto de Jesus, para poder viver. Porém, ele tem também a parte difícil. Ele tem a parte do sacrifício, ele tem a parte de você permanecer fiel, ele tem a parte das ondas do mar, que está dentro do nosso texto do capítulo 6, dificuldades que encontra, mas com a presença de Jesus que caminha sobre o mar acalma e consegue seguir e superar as dificuldades e seguir para frente. Aí nós temos um questionamento que Jesus agora coloca aos 12. Então Jesus disse aos 12, vocês também querem ir embora? Aos 12. Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Aí termina a nossa leitura, mas tem mais um pedaço que nós não lemos oficialmente, que diz assim, Jesus respondeu, vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é um diabo. Um de vocês é um diabo. Jesus falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, Judas, um dos 12, iria entregá-lo. Assim Jesus já sabia, já percebeu na caminhada que entre os discípulos tinha vários com bastante dificuldades, mas conseguiram integrar e chegar até o fim, entender o projeto de Jesus só depois da ressurreição. Mas um deles, que é Judas, já estava planejando e preparando um outro caminho, como nós sabemos, que se tornou realmente o traidor de Jesus, o que entregou Jesus às autoridades. Eu queria destacar mais hoje, após essa pequena reflexão do Santo Evangelho, quem quiser aprofundar depois, escuta a minha homilia que eu fiz de manhã em outra comunidade, São Francisco de Assis, onde eu dediquei mais tempo, está lá, você pode entrar no Facebook, para poder ter acesso, mas eu queria aprofundar a segunda leitura, que é um tesouro, um grande tesouro, mas que pode levar a muito desentendimento, e muitos usam essa leitura para continuar submetendo a mulher ao homem. No Império Romano, na época que Paulo escreve essa carta aos Efésios, nós estudamos ela recentemente, no mês da Bíblia. Na carta aos Efésios, Paulo ele coloca primeiro a sua teoria sempre como doutrina e depois na segunda parte ele sempre fala das coisas práticas do relacionamento humano entre as pessoas. Aqui ele está terminando a leitura no final, no capítulo 5 da carta aos Efésios, onde vai mostrar o relacionamento que devia existir entre o homem e a mulher. Na sociedade em que Paulo escreveu, em todo lugar, a mentalidade cultural, isso é uma questão cultural, por isso que muda, e já mudou muito. Que nós sabemos hoje, né, a diferença que tinha antes e a diferença que nós temos hoje sobre o valor da mulher, que na realidade cada vez mais está ocupando o seu devido lugar e está prestando e melhorando muitos serviços ao povo. Então, mas na época de Paulo, no Império Romano todo e dentro das culturas da época, a mulher era simplesmente submissa ao homem e tinha que obedecer porque
quem mandava era o homem. O valor tudo, no Antigo Testamento, tudo é assim. Por isso, quando lemos o Antigo Testamento, nós precisamos prestar atenção. Não é porque está escrito no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, que nós devemos seguir e obedecer. Aquilo que é cultural, isso que precisamos entender ao ler a Sagrada Escritura. Tem algo que não muda, que é de Deus. E tem algo que é construído pelo ser humano, que é nosso, que muda. E isso nós não podemos considerá-lo como sagrada, como palavra de Deus para ser obedecida. A cultura, ela é feita diferente em todo lugar. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ela aparece muito forte e nós precisamos aprender a distinguir o que é fé e o que é cultura. Cultura muda. Cultura é construção nossa, por isso que ela muda. E vem mudando, e vai mudar muito. Mas na época de Paulo, no Império Romano, então, tinha essa ideia. O homem é que é a cabeça, a mulher se submete ao marido e ela simplesmente vai obedecer à ordem que o marido vai dar. Paulo, ele quer dar uma mensagem que é a partir do projeto de Jesus Cristo, por isso que ele começa aqui a carta. Vós que temeis a Cristo, vós que aceitaram seguir o projeto de Jesus, que mastigaram o projeto de Jesus, estão vivendo, a atitude de vocês no relacionamento humano entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, vai continuar aparentemente diante de todos, a mulher submetida ao homem, porém no relacionamento interno entre os dois deve mudar e deve seguir o projeto de Jesus, de respeito mútuo um ao outro, em pé de igualdade, apesar que aparentemente a mulher se submete ao homem. Qual é a explicação que Paulo vai dar? Vós que temeis a Cristo, portanto, vós que respeitam o projeto de Jesus e querem segui-lo, sede solícitos uns para com os outros. Essa é uma frase básica que vai nos ajudar a entender o texto todo. Vós que temeis a Cristo, então todos aqueles que aceitam o projeto de Jesus, sede solícitos. No outro lugar, mais tarde, ele vai usar o verbo submisso, mas é o mesmo sentido, solícito e submisso. Sede submissos ou solícitos uns para com os outros. Quer dizer, vocês devem sempre ter essa atitude de servir uns aos outros. Não como obrigação, não como obediência, não como imposição, mas como algo que brota no coração da pessoa. Se escolheu uma caminhada, servir. Essa é a palavra-chave no Evangelho todo. Eu não vim para mandar, eu vim para servir. Esse é um projeto que está em todo o Evangelho. Então, o que orienta todo esse nosso texto vai ser essa. Vós, todos, pais, filhos, homens, mulheres, todos, em todos os sentidos, devem ser solícitos uns para com os outros, devem servir, fazer as coisas com uma atitude de serviço, de ajudar uns aos outros, não de mandar, não de pisar, mas de ser uma ajuda mútua. E aí entra com essa frase que é usada por aí para continuar, dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido. E que está escrito aqui porque na época era assim. As mulheres sejam submissas. Aqui podia ser colocado a mesma tradução, que o verbo no original é o mesmo que nem solícito. As mulheres sejam solícitas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido, e aí vai fazer uma comparação, é a cabeça da mulher. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o salvador do seu corpo. Veja a imagem que ele vai criar, sem negar aquilo que existia culturalmente na sociedade, porque não dava para mudar, mas ele vai mudar o coração dessa frase. Assim como o marido é a cabeça da mulher, que é o corpo, assim Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. E aí ele vai dizer que a cabeça, que é Jesus, é o salvador do corpo. Isso quer dizer que
aquele que é a cabeça na família, que é o homem, deve ser o salvador da mulher. Porque Jesus, que é a cabeça, é o salvador do corpo, que é a igreja. Veja o conteúdo que ele está colocando, respeitando a cultura da época, sem querer mudar as palavras, mas mostrando que a atitude interna entre as pessoas, assim, do marido, que é a cabeça, deve servir a mulher exatamente como Cristo serve a igreja. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. E essa palavra significa, portanto, servir, fazer aquilo que você puder para o bem. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja porque ele fez essa comparação. Para tentar tirar aquela ideia que a mulher tem que se submeter, obedecer ao marido no sentido de escravidão, no sentido até do marido pisar, no sentido de até o marido querer fazer da mulher o que ele bem entender. Isso que seria a submissão. É contra isso é que Paulo está combatendo, sem mudar as palavras, mas o conteúdo ele muda tudo. Assim como Cristo redimiu a igreja, assim o marido que deve amar a mulher para redimir a própria mulher. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele, Jesus, quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. É esse que ele está dizendo que o homem deve fazer com a sua mulher, amando-a. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aquele que ama a sua mulher, como ele desmonta a ideia da submissão, e que essa submissão permanece em nós hoje, e que já ouvi pregações falando em casamentos, em cerimônias de casamento, onde diz, você se submete à mulher, você se submete e obedece totalmente ao seu marido, que é a cabeça. Isso na cerimônia religiosa. Usando esse texto aqui, sem compreender a sua profundidade, para colocar que a mulher deve realmente ser escrava do marido e obedecer em tudo daquilo que o marido quer. Exatamente contrário àquilo que São Paulo está dizendo aqui. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo fez com sua igreja. O exemplo que ele coloca sempre do respeito do marido para com sua companheira, para com a mulher, é esse respeito, esse zelo, esse fazer o bem para a sua mulher, assim como Cristo fez tão bem até dar a sua vida pelo seu corpo, pela igreja. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo fez com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí serão um só. Não tem um superior ao outro. Não tem um que mandar no outro. Mas tem dois que caminham juntos, que constroem a vida um do outro, respeitando sempre a mentalidade da época. Diante da sociedade, a mulher se submete ao marido. Mas Jesus diz, submete-se ao marido, porque o marido a ama e dá a sua vida pela sua própria esposa. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Qual mistério é grande? E eu o interpreto em relação a Cristo e a sua igreja. Cristo, que é a cabeça, a igreja, que é o seu corpo,
E Cristo, portanto, deu a sua vida para fazer nascer a igreja, entregá-la pura, perfeita, trabalhar por ela, sustentá-la para mantê-la santa, assim deve fazer o marido para com sua esposa. Essa é a submissão que São Paulo está explicando como deve ser a vida entre o marido e a esposa. Essas são as noções práticas que São Paulo sempre coloca nas suas cartas. As cartas de Paulo, se vocês forem estudar, elas são montadas assim. Primeiro, uma ideia dogmática de ensinamento sobre o projeto de Jesus. Depois ele passa a conselhos práticos como deve ser vivido o reino de Deus no meio da sociedade da época. Dentro da opressão, mas entre os cristãos deve ter a fraternidade, deve ter o respeito mútuo. Ele muda o sentido da vida por dentro, pelo coração, respeitando a situação que ele não podia mudar. Na sociedade de São Paulo era assim: o marido é a cabeça, a mulher é o corpo. A mulher tem que se submeter, mas qual é a submissão? É o amor mútuo. É o respeito, é a responsabilidade, é dar a vida para salvá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.